Vamos lá, vamos girar a pauta aqui no Morning Show. É hora da gente falar de política, ou pelo menos no que vem circundando a política ali nos últimos tempos. Um relatório enviado pelo COAF ao Ministério Público do Rio de Janeiro aponta movimentações atípicas de 2,5 milhões de reais na conta bancária do deputado federal Davi Miranda, do PSOL, entre 2 de abril de 2018 e 28 de março de 2019. Vini, vamos lá, essa informação vem sendo falada, né, desde ontem, né? Acho que ganhou força na mídia, tudo, principalmente os críticos da Vaza Jato. O parlamentar Davi Miranda é casado com o jornalista Glenn Greenwald, editor do site The Intercept, e a busca por essa proximidade natural de um casal em função de uma possibilidade, isso vai ser investigado ali, de um ato ilícito, né? Exatamente, as investigações a gente até já tinha conhecimento, né, Edgar? Mas agora o Jornal Globo acabou revelando mais detalhes aí deste vazamento do Ministério Público que aponta aí, então, essas movimentações atípicas que eles receberam, baseado de um relatório do COAF da conta corrente do David Miranda. Então, este valor é de 2,5 milhões, mais 1,3 entrando na conta do David Miranda e 1,2 mil saindo da conta dele. Então, o relatório acaba apontando ali uma possível evolução patrimonial incompatível com o salário do então vereador municipal. E também considera suspeita aí uma ocultação de origem de uma série de depósitos que giravam entre R$ 2.500 e R$ 5.000, feitos em espécie, e também o fracionamento desses depósitos e as chamadas rachadinhas, né, Edgar, que é ali o repasse dos funcionários do gabinete de qualquer parlamentar. Então, os críticos da Vaza Jato estão ironizando bastante esta denúncia, Edgar, primeiro porque o Glenn, né, e tanto o David Miranda estão aí denunciando um vazamento ilegal. Então, os críticos da Vaza Jato estão dizendo o seguinte: ora, vocês acabaram de divulgar várias matérias que são consideradas também de vazamentos ilegais, agora não podem reclamar. E também tem essa associação com o caso Flávio Bolsonaro, por causa das rachadinhas, Fabrício Queiroz, enfim. O David Miranda... E agora Miranda, o Carlos também, né, Vini? E agora o Carlos Bolsonaro, que também está sob investigação. O David Miranda, Edgar, ele afirma que, diante da ausência de provas e evidências sobre qualquer ilegalidade, não há dúvida de que essa investigação é uma retaliação e que é óbvio que é uma resposta ao trabalho que o Intercept fez na cobertura da Vaza Jato. E aqui cabe uma informação que é relevante, Edgar. Esse relatório do COAF, enviado para o Ministério Público, foi enviado 2 dias após as primeiras reportagens do Intercept. Então acabam dando vazão para este pensamento aqui de que seria uma retaliação. Ô Vini, mas essas investigações, elas vêm já de tempos atrás, né? Elas vêm, acho que a partir de 2014, quando começou a se investigar isso, teve aquela lista enorme de políticos suspeitos de incorrerem nessa ilicitude aí, em atos ilícitos, na chamada rachadinha, popularmente conhecida como a rachadinha, que tinha um monte de gente sem escolha de partido, de tudo quanto é partido, né? Exatamente, mas o COAF decidiu mandar este relatório esses 2 dias depois das primeiras matérias do Intercept. O David Miranda também diz, Edgar, que o cargo de deputado não é a sua única fonte de renda e que, portanto, as movimentações são compatíveis com a sua renda familiar. Lembrando que ele recebe um pouco mais de R$ 33 mil de salário aí como deputado, mas ele também é sócio do Glenn, né, nas empresas aí internacionais, né, de que o Glenn tem direito aí, e também ele é sócio em vendas de livros, de outros materiais aí do Glenn Greenwald. Então ele diz que está completamente aí compatível este valor, e que está providenciando também os extratos da conta da empresa que originou os saques e correspondentes depósitos. Lembrando que essa investigação também, Edgar, ela se dá em meio a uma investigação de gráficas em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e que o David teria ali solicitado um serviço de uma dessas gráficas. O David responde que não tem nenhum conhecimento dele ter contratado tal tipo de serviço. Ele também gravou um vídeo que a gente vai ver agora, falando sobre esta associação do caso dele com o caso Flávio Bolsonaro. Vamos ver. Vamos ver.
eu não me escondo. Eu não sou Flávio Bolsonaro, eu não sou Michele Bolsonaro, eu não sou o Queiroz. As redes emissoras vieram aqui, respondi todos os questionamentos e estou juntando todo o material para poder levar ao juiz. Não tenho medo e tudo vai ser esclarecido perante a lei. Eu duvido se a família Bolsonaro faria o mesmo. O Vinícius vem na esteira, né, do pedido de quebra de sigilo dele, né, pela denúncia, né? E que a ele disse que vai mostrar todos os documentos para provar, né? Exatamente. É o que tem que fazer mesmo, tem que provar que não fez coisa errada. Exato. E o Ministério Público pediu a quebra do sigilo, Edgar, mas a Justiça do Rio de Janeiro na última terça-feira barrou essa quebra de sigilo, pedindo mais informações ainda sobre o caso, que ele possa aí apresentar e se defender. O Glenn também gravou um vídeo, Edgar, dizendo que o caso ele é muito irônico, porque as publicações do Intercept sempre denunciaram vazamentos ilegais do Ministério Público para a imprensa com o objetivo de queimar reputações. Ele também disse que o salário dele, que é um salário de conhecimento público, porque ele é oriundo aí de uma ONG internacional, é um salário muito alto. Né, e que ele é até maior do que essas publicações aí, esses vazamentos estão revelando. E ele também fez uma provocação com o caso Queiroz. Vamos ver. O que eles estão fazendo tentando fazer o seguinte: eles estão tentando criar uma equivalência com o caso do Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz e Carlos Bolsonaro, que com certeza são culpados de ser corruptos, recebendo renda de seus empregados fantasmas no seu gabinete com meu marido, implicando que meu marido recebeu dinheiro que tem não explicação, e por causa disso eles querem que você esqueça sobre o caso do Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro e Queiroz, e também eles querem que você pensa que meu marido e eu, que nós temos uma reputação suja, não usando o processo legal no tribunal com evidência, usando a tática covarde, vazamentos ilegais, ilegal e corrupto. Tá aí. Olha, ó. Você vê, Edgar. O Adriles, já vou chegar aí. Tá rindo. Já vou chegar aí, Adriles. Esta risada de Adriles Jorge. Um vazamento ilegal, Glenn Greenwald. Esta risada de Adriles Jorge também foi muito usada pelos críticos da Vaza Jato pelas redes sociais, como a gente vai mostrar aqui agora em alguns tweets. Por exemplo, Danilo Gentili, né, humorista, apresentador do SBT, aí compartilhou a manchete do Glenn dizendo que o vazamento é ilegal e falso e deu risada ali no tweet dele. A deputada federal Joyce Hasselmann pergunta: e agora, Verdevaldo? E aí também compartilhou a notícia e diz que a assessoria do deputado diz que as movimentações são compatíveis com sua renda familiar. Fez uma carinha ali de pensamento. A Letícia Arcêncio publicou assim, um meme, né? 11h59, o Glenn dizia: independente se a evidência foi obtida de forma legal ou ilegal, ela deve ser considerada. E aí, meia-noite, vem o Glenn dizendo que a acusação contra o David Miranda é um vazamento ilegal e falso. Há quem defendesse, Edgar. Por exemplo, o pedetista Ciro Gomes disse pelo Twitter: força Glenn e David, todo mundo que denuncia falcatruas nesse país é vítima de perseguição. Estou acostumado com isso, sigamos na luta. E também o petista Fernando Haddad marcou ali o Glenn na publicação dele, disse que o atentado contra a liberdade de imprensa e a utilização mais torpe do aparato de Estado para constranger está mais do que demonstrado. Infelizmente, não temos um ministro da Justiça à altura do cargo que zele pela Constituição. Essas foram as reações, Edgar. É prudente não tomar partido, não meter a mão no fogo por ninguém hoje em dia. A Justiça está aí, tem que se investigar, independentemente da sigla partidária. É o que todos, né, esperamos, todos os cidadãos esperam, né, que a Justiça vá atrás e puna, né, na letra da lei, como se diz, quem comete atos ilícitos. Mas esse é um pano de fundo de uma disputa retórica que vem ali da posição e da oposição nesse governo atual, né? De um lado você tem, é isso, é um fato, o jornalista Glenn Greenwald, através do site The Intercept, divulgando e colocando, publicizando diálogos, enfim,
que colocam questões em torno da licitude de atuação do ministro Sérgio Moro com os procuradores e tal. Tem essa questão também do Flávio Bolsonaro, já conhecida, né? As voltas aí com a justiça, né? Favorecido por um pedido que ele mesmo fez através da sua defesa ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que brecou e estancou, engessou momentaneamente essas investigações. Tudo tem que vir à tona, né? Eu acho prudente não tomar partida, não meter a mão no fogo por ninguém. Adriles, e aí? Nessa questão aí não tem uma... Quando ele fala em buscar uma equivalência ali, né? O Glenn Greenwald fala em buscar uma equivalência, uma simetria ali nos atos, no que seriam atos ilícitos. Ele não está também trazendo que quando você tem o Estado de um lado, de alguma forma, deixando que esses dados vazem, não existe uma diferença entre um cidadão, uma pessoa física, no caso, o jornalista ali, só estou colocando aqui um dado para você comentar. Um jornalista, pessoa física, que vai lá e divulga uma coisa que ele entende ter interesse público. Perfeito. Depende do que você chama de Estado, né? O Estado real, o COAF, um agente público, uma parte direcionada do Estado. Ele tem a obrigação de fazer exatamente esse tipo de investigação, principalmente sobre quem está na berlinda. E existe um Estado ideopata também, ideológico, que se estabelece à margem do Estado e tem uma organização subliminar dentro da sociedade. Agora, em vez de falar de equivalência, eu queria falar da irônica conjuntura de espelhamento da realidade. Porque os membros da Lava Jato falaram a mesma coisa. Isso é uma retaliação de alguns pseudo-jornalistas, que são, na verdade, ideólogos, que querem destruir a Lava Jato. O Glenn falou a mesma coisa. Isso é uma retaliação do Estado que está sendo colocado contra a parede e que quer retaliar contra a justiça de um jornalista. O que une todas essas pessoas e todas essas instituições, subliminares ou abertas, é a suspeita pela corrupção. E o que deve ser feito é exatamente examinar e investigar tudo. É muito curioso que o Glenn seja suspeito do mesmo crime que o Flávio Bolsonaro, que é a famosa rachadinha, né? Que tem 27... Que o Davi, né? Você quer dizer, o Davi Miranda. Rio de Janeiro. Eu queria terminar esse meu comentário falando o seguinte. Tem uma frase do Milor Fernandes que é genial, que até o Augusto Nunes falou aí, em respeito ao Glenn Greenwald e um outro que eu esqueci, que que desconfia de todo idealista que lucra com o próprio ideal. Eu acho que é uma frase ruim do Milor. Vou ressaçar o Milor, que é um grande gênio. Porque grandes filósofos, grandes escritores, advogados, profissionais liberais lucram com o seu próprio ideal. Inclusive nós, jornalistas, lucramos com o nosso ideal de trazer a verdade a todos. O problema é quando você escamoteia o seu ideal em um interesse, quando o seu ideal é o dinheiro. Mas é só uma reflexão solta. Enfim. O Edgar, e assim, né? Bom, a partir do momento que existe uma investigação, se ela seja por uma retaliação ou não, ela tem que ser investigada e comprovada. E o David vai ter que também agora prestar suas contas, demonstrar suas contas ali para mostrar que ele está correto. Exato. Porque assim, o valor em si do 1,3 mil que entrou e o de 1,2 que saiu, ele pode ser que seja, de fato, ali totalmente justificável, né? Pode ser que não esteja nada ilegal. Agora, este valor que eles mostram ali, de R$ 2.500 a R$ 5.000, valores depositados, fracionados, né? A famosa rachadinha, é bastante estranho mesmo, é uma movimentação bastante atípica e que correlaciona muito bem aí com o caso do Flávio Bolsonaro. Então, assim, eu não acho que seja agora a questão também do Glenn vir atacar o vazamento, porque... Aí sim, Edgar, se assemelha muito com acho que a publicação do vazamento, né? A publicação pelo Globo. Porque assim o Globo recebeu uma informação privilegiada. Assim como o Intercept não é culpado, o Globo também não é. Não é. Ele recebeu uma informação e está divulgando. Sim.